Hoje é o quinto dia dos 12 dias de Áries, e o dia de hoje está ligado exatamente ao signo de Leão, que por sua vez está ligado a este nome de Deus, que é um nome muito especial. E hoje nós vamos meditar sobre este nome, mas antes nós precisamos decodificar toda a sabedoria divina que se encontra por detrás deste nome, o que cada uma dessas letras significa, e nós precisamos compreender o que é ser influenciado pelo signo de Leão, porque o signo de Leão ele está ligado diretamente à liderança. Agora, nós também precisamos compreender como a liderança ocorre e quais são os dois tipos fundamentais de liderança, num sentido de gênero. Nós temos uma liderança que edifica as pessoas e nós temos uma liderança que prende as pessoas, que as mantém cativas em paradigmas e em crenças limitantes. E nós precisamos entender que, dependendo do teu estado vibracional, você vai se encaixar automaticamente debaixo de uma ou de outra liderança, e é você que se encaixa e cabe a você se libertar disso. Ninguém vai te libertar por você. Você é o principal responsável por estar debaixo de narrativas que lideram a sua mente, e este nome de Deus ele vai te ajudar a restaurar a verdadeira liderança interior para que você assuma o controle da sua vida e saia das narrativas que prendem o mundo e saia das narrativas que escravizam a mente da humanidade. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então não sai daí que logo depois da vinheta eu te explico tudo isso. Seja muito bem-vindo ao Kabbalah Emet. Eu sou Raziel Ben Avraham e é um prazer enorme estar com você aqui hoje novamente, porque hoje é o quinto dia dos 12 dias de Áries, onde nós temos a oportunidade de fazer a calibração ou semear ao nível de semente para o signo de Leão, que vai vir mais à frente durante este ano. Então você que está acompanhando os vídeos do canal, você sabe que hoje é a semente da semente para o signo de Leão, onde nós temos a oportunidade nesta janela cósmica de injetar no nosso subconsciente, de injetar na mente de Adão Kadmon as energias que nós desejamos conscientemente calibrar ou semear para o mês de Leão, que em hebraico é o mês de Ave, que é regido pelo Sol, cuja letra é a letra Kaf, e que também é regido pela constelação de Leão, cuja letra é a letra Tet. Mas o que importa no dia de hoje é este nome de Deus, porque é ele que vai influenciar toda essa questão da liderança espiritual, da liderança mental, da liderança intelectual, em outras palavras, das narrativas que mandam no mundo. Esse é o tema de hoje, é isso que está em jogo, e como você se autocoloca debaixo de uma narrativa ou de outra. Então, o que eu quero te ensinar é que você aprenda primeiro a liderar a você mesmo. Você precisa liderar a sua própria vida. É isso que está em jogo e é isso que a gente conquista lá em Pêssar. Porque tudo isso que nós estamos fazendo aqui é uma preparação mental, é uma preparação espiritual para as energias cósmicas que nós vamos nos conectar no dia de Pêssar para que verdadeiramente sejamos livres. Livres do quê?
livres da escravidão de consciência chamada Egito. Agora, vamos aprofundar o que é essa escravidão de consciência. É a escravidão debaixo dos paradigmas e das crenças limitantes que te prendem, que te escravizam para que a sua mente se expanda, para que a sua consciência se eleve. E qual é o feitor de toda essa escravidão? São exatamente as narrativas que movem o mundo. Então vamos lá, pessoal, vamos direto ao ponto. Este é o nome que nós vamos meditar no dia de hoje, mas você precisa entender o que esse nome realmente significa, o que está oculto nas suas entrelinhas, o que cada letra quer dizer, como que a gente interpreta isso. Por que ele hospeda consciências divinas que, quando você tem conhecimento destas consciências, quando você hospeda estas consciências, elas te libertam das narrativas, elas instalam em você drivers mentais aonde você consegue se livrar da escravidão de consciência, onde você passa a enxergar as coisas da ótica ou dos óculos da divindade. Para começar, este nome ele é formado pela letra P, pela letra Vav, pela letra Yud, e está associado a este nome o efeito, segundo os cabalistas, de dissipar a raiva. Então, este nome ele tem como base de efeito, quando você medita ele dissipa a raiva, ele elimina a raiva que as pessoas têm. Raiva do quê? Raiva de estar preso num sistema, raiva do governo, raiva do marido, raiva do seu chefe, raiva de você mesmo se você não consegue progredir na sua vida. A raiva se manifesta de diversas formas e este nome, na sua base, ele tem este poder de eliminar a raiva dentro de nós quando nós meditamos este nome. Agora, existe um segredo muito, mas muito mais profundo que vai muito além da questão da raiva. A raiva é apenas 10% dos efeitos deste nome, mas se você o medita apenas com a consciência da raiva, é somente isto que ele vai trabalhar dentro de você. Mas quando você expande o teu conhecimento a respeito deste nome, colocando isto em Kavaná, então você vai somar, você vai agregar os demais 90%, que é a parte mais importante deste nome. E tudo isso faz parte do Sod de Torá, dos segredos cabalistas que eu venho revelando para vocês aqui em primeira mão. Então vamos lá, vamos descobrir o que é este 90%. Vamos dissecar as letras. Lembra que eu falei para vocês que nós precisamos da gematria, que nos dá saltos quânticos de consciência quando nós a utilizamos, e nós temos também a permutação de letras, que da mesma forma eleva o nosso entendimento, expande o nosso entendimento a respeito das coisas, a respeito dos mistérios e daquilo que está oculto dentro das palavras hebraicas, dentro do texto literal da Torá, nas letras que compõem os nomes de Deus. Então, o que nós vamos fazer? Você está vendo que é P, Vav e Yud. E a letra P é o que, pessoal? A letra P em hebraico, ela sozinha, acrescentando mais uma letrinha ali, ela significa boca. Então vai pegando o código aí. O que é que significa a letra Vav? Toda vez que você vê a letra Vav, você pensa em condutor. Você pensa em algo que transporta, você pensa em algo que injeta. E a letra Vav é exatamente a terceira letra do tetagrama. E ela representa 6 sefirot na árvore da vida, que é Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzer, Od e Yesod, que é o que nós chamamos de mundo da formação, em hebraico, mundo de Yetzirah, ou em português, mundo da formação, e traduzindo isso para você, o nosso mundo emocional. É isso que significa a letra Vav. E o que é que significa a letra Yud?
Se você assistiu ao vídeo de ontem, você já sabe o que significa a letra Yud. Ela é a primeira letra do tetragrama e ela simboliza a Sefirá de Keter e a Sefirá de Hormá. Ela simboliza o mundo de Atzilut, ou o mundo da emanação. E quando a gente fala em Hormá, que é a segunda Sefirá, nós estamos falando do mundo da meditação, nós estamos falando do mundo das letras hebraicas, o mundo onde você faz a meditação nas letras hebraicas através da meditação cabalista, utilizando o Magen Davi. É disso que nós estamos falando, porque esta é a semente espiritual, ou seja, nós estamos injetando no nosso subconsciente aquilo que a gente quer que o nosso subconsciente envie como semente para o nosso cérebro esquerdo, que é o nosso consciente, ou seja, quais os pensamentos. Quando a gente pensa em mundo de Atzilut, quando a gente faz a meditação cabalista, que é simbolizada pela letra Yud, nós estamos querendo determinar quais são as sementes de pensamento, quais são as sementes dos paradigmas, das crenças limitantes, qual é a semente intelectual que nós vamos receber do nosso subconsciente. Por isso que é tratado a nível de semente, e tudo isso está na meditação cabalista das letras hebraicas, dos nomes de Deus. Por isso que Atzilut ele é conhecido como o mundo da meditação cabalista, como o mundo das letras hebraicas, que está ligado ao nosso cérebro direito e ao nosso subconsciente. Agora, no mundo físico, o que é a letra Yud? A letra Yud está associada a Shekinah, a presença divina. E onde está esta presença divina? Esta presença divina está no sêmen do homem. Toda vez que o homem chega a um orgasmo e ele libera o seu sêmen, acontece um negócio chamado Ziv, que em hebraico significa desteio de luz, ou seja, um grande clarão de luz que é liberado no mundo físico, e eu já expliquei para vocês que isso é a maior manifestação no mundo físico de poder, de criação do Altíssimo, que nós temos a possibilidade de acessar. Então, quando você utiliza a sexualidade de maneira desregrada, de maneira animal, você está dando este poder, esta luz para a Sitra Hará, que vai roubar esta energia e vai trazer caos na sua vida. Agora, quando você utiliza a tua sexualidade da maneira correta, como o Altíssimo determinou que deveria ser feito, que é a base do pacto da Brit Milá, que é a circuncisão do povo judeu, aí você utiliza, canaliza toda esta energia do Ziv para a criação de eventos positivos na sua vida. Então é isso que simboliza a letra Yud. Então agora você já sabe o que simbolizam essas três letras. Então, lendo ela do jeito que está aí, da direita para a esquerda, nós vamos ter a letra P, a letra Vav e a letra Yud. E o que é que significa isso? Significa que a boca, ela é o instrumento que recebe a Yud através da Vav, que é o condutor, para que você possa manifestar os teus pensamentos e as tuas emoções no mundo físico através de palavras. Lembra que o corpo físico ele é uma máquina de manifestação de espírito, ele é uma máquina de manifestação de pensamentos e de emoções. E é por isso que aquele cabalista famoso, chamado Yeshua, que teve o seu nome desvirtuado, teve toda a tua história mudada e transformada num personagem romano chamado Jesus Cristo, ele dizia lá atrás, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Do que ele estava falando? Ele estava falando deste nome, dos 72 nomes de Deus, deste mecanismo, porque as pessoas falam o que está cheio no seu interior, o que está cheio no seu coração, porque a boca, ela é o instrumento de manifestação de espírito, ou seja, a manifestação de pensamentos e emoções. Então você só vai falar aquilo que está dentro de você. Por isso ele dizia que a boca fala aquilo que o coração está cheio.
Aí pegando o código aí, pessoal, tá entendendo o que tudo isso significa? Agora, para a gente entender o que é uma liderança realmente, porque nós estamos no mês de Leão, e você sabe que existe um negócio chamado Leão da tribo de Judá, que é a verdadeira liderança, a liderança do Leão da tribo de Judá. É exatamente a liderança dos cabalistas. É quando você tem um cabalista liderando o povo, como foi no caso de Moisés, como foi no caso de Davi, como foi o caso do próprio Salomão, onde pessoas que tinham conhecimento da Cabalá lideravam o povo. Então você pode dizer, aí está o leão da tribo de Judá. E por que tudo isso acontece? Acontece porque toda a sabedoria divina foi dada a Moisés no Monte Sinai para que o povo de Israel se tornasse Or Hagoim, luz para as nações. Então, leão de Judá é quando um cabalista ensina para as pessoas a verdade a respeito de quem Deus é, a verdade a respeito de quem você é, a verdade a respeito de como nós funcionamos, como a mente humana interage com a mente cósmica de Adão Kadmon, como nós interagimos e como nós estamos interconectados e entrelaçados quanticamente com a mente de toda a humanidade, com a mente de Adão Kadmon, e como tudo isso influi os fluxos de pensamentos que chegam a cada um de nós, e como que nós temos a capacidade, através do conhecimento divino, de passar a dominar estes processos, de passar a liderar internamente e eleger os pensamentos que eu vou utilizar, é a liderança dos pensamentos, e liderando os teus pensamentos, você vai liderar as tuas emoções, e liderando as tuas emoções, você lidera as energias, você lidera a vibração que sobe para o cosmos e a vibração que desce de volta para você, que se torna em eventos e coisas na sua vida. Por isso que este nome tem tudo a ver com liderança, ele tem a ver com o leão da tribo de Judá. E o que é o leão da tribo de Judá? Para descobrir o que é o leão da tribo de Judá, nós temos que aplicar esta sabedoria divina na permutação das letras deste nome. Nós temos que inverter as letras. E o que é que eu estou dizendo? Então você vai ler este nome. Primeiro a letra Yud, depois a letra Vav e depois a letra P. Por que quando nós invertemos desta maneira, fazendo a permutação de letra, ele vai nos dar um outro conhecimento ainda muito mais profundo, que te permite dar um salto quântico na elevação da tua consciência. Então vamos ver ao contrário. O que é a letra Yud? A letra Yud é a meditação cabalista nos nomes de Deus. É você conscientemente hospedar consciências divinas, que você sabe o que elas significam, qual o efeito que elas têm dentro da tua psique, dentro do teu subconsciente. Você injeta eles conscientemente, fazendo a meditação cabalista. É a semente divina, é como se fosse o sêmen divino que está sendo injetado em você. E qual vai ser o fruto disso? Uma consciência elevada, uma visão clara da vida, o entendimento sobre as coisas. E aí Deus não vai dizer sobre você, porque Deus olhou para a humanidade e disse: não há quem entenda, ninguém entende. É disso que ele estava falando. Então a letra Yud é a semente, é o mundo da emanação, é um mundo onde nós temos a possibilidade de eleger e de inserir no nível da semente o que a gente deseja que seja emanado para nós mesmos, a nível de produção de pensamentos. Nós queremos a inspiração divina, nós queremos os pensamentos de Deus, os pensamentos elevados, e é através da letra Yud que nós fazemos isso, porque a letra Yud, ela é o mundo das letras hebraicas, ela é o mundo da meditação cabalista. E quando a gente faz isso, o que é que acontece? Qual que é a próxima letra? Se você ler ao contrário, você vai ter a letra Yud e depois você tem a letra Vav. E o que é a letra Vav? É o nosso mundo emocional. São as 6 sefirotes do mundo da formação ou do mundo de Yetzirah. E quando você injetou a letra Yud, você trabalhou a semente divina de maneira apropriada, as emoções que vão
brotar em você as emoções e os gatilhos emocionais que vão ser disparados são de emoções de alta vibração, são emoções elevadas, são emoções altruístas, são emoções de amor, são emoções de compaixão, são emoções de complacência, são emoções de compreensão a respeito do teu próximo. E quando você tem estas emoções, o que é que vai sair da sua boca? Palavras elevadas, palavras de verdade, palavras que vão mostrar a verdade para as pessoas, palavras que vão auxiliar as pessoas a terem acesso à sabedoria divina, palavras que vão ajudar as pessoas a quebrarem os paradigmas limitantes, quebrarem as crenças limitantes que as prendem. E aí você se torna leão da tribo de Judá, Or Hagoim, luz para as nações, direto com Deus e achar Israel. E o que é que acontece na sua vida quando você está nesse estado de consciência? Em Mazal Israel, não há karma para Israel. Então, este é todo o poder deste nome de Deus que você está vendo aí na tela. E nós vamos agora meditar este nome. Mas antes de meditar este nome, o que é que nós temos que fazer? Você já sabe, você já aprendeu isso, você já assimilou a sabedoria divina. Nós temos que visualizar pentagrama do mês atual que nós estamos, que é o mês de Áries. Aí nós temos que visualizar na sequência o tetagrama do mês que nós queremos semear, que é o mês de Ave, que é a constelação de Leão, que é esta permutação do tetagrama que você está vendo, e nós temos também que visualizar na sequência o nome de Deus que faz a conexão entre cérebro direito e cérebro esquerdo, que faz a conexão entre consciente e subconsciente, para que você possa semear o seu subconsciente de maneira consciente e não ficar no piloto automático, onde todas as crenças, os paradigmas e o condicionamento mental que foi construído dentro do teu subconsciente te influencie a todo momento. Este é o piloto automático de criação da realidade. O que você quer é reverter este processo. E este nome, Leão da tribo de Judá, este nome, dissipar a raiva, este nome, de você se tornar Israel, Or Hagoim, que nós vamos meditar daqui a pouco, te acrescenta todo este poder espiritual. É a semente que você tem que semear no seu subconsciente para que você acesse este nível de consciência divina. E o que faz a ponte para que tudo aconteça é este nome que você está vendo aí, que é o terceiro nome, depois das duas permutações do tetagrama, que é este nome que nós falamos, que ele é Kolahavá, que é aquele que ativa a tua glândula pineal. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos visualizar esses três nomes com os olhos, escaneando com os olhos, e quando você acabar de escanear, você fecha os olhos e você visualiza eles na sua mente com a intenção de que você está posicionado na força de Áries, calibrando o mês de Ave, que é Leão, porque você ativou a conexão entre os dois cérebros com Kolahavá. Então, esta Kavaná que você coloca, daí você fecha os olhos e você visualiza esses três nomes na sua mente com esta intenção, ok? Quando você faz isso, você está ativando a sua glândula pineal, você está estabelecendo a conexão entre cérebro direito e cérebro esquerdo. Você está abrindo a ponte, baixando aquela ponte pêncil para que você consiga injetar no teu subconsciente a semente que você quer que cresça e que retorne para você. E aí você faz isso de maneira consciente, você sai da via do piloto automático da criação da tua realidade. É isso que é Israel. É aquela pessoa que está nesse estado de consciência, onde ela tem a consciência que ela pode, utilizando as ferramentas cabalistas, criar a sua realidade, porque ela vai injetar no seu próprio subconsciente as sementes que ela deseja injetar. E este é o segredo dos segredos da prosperidade dos judeus. Então vamos lá. Vamos aí visualizar esses três nomes.
Muito bem, agora visualizamos na nossa mente, com a firme intenção de ativar a nossa glândula pineal, de fazer a conexão entre cérebro direito e cérebro esquerdo, com o objetivo de semear no nosso subconsciente de maneira consciente este próximo nome de Deus que nós vamos meditar. Muito bem, então vamos lá, vamos agora meditar neste nome P-Vav Yud, que no ensinamento mais raso da Kabbalah significa dissipando a raiva, mas você acabou de ouvir o que é que ele realmente significa e é isso que realmente importa. Então vamos lá. Nos sentamos com os dois pés paralelos no chão, com as palmas das mãos para cima, sempre lembrando que cada dedo da mão simboliza uma das 10 sefirotes da árvore da vida. Então você coloca as suas palmas das mãos para cima, você está no sentido de receber, em outras palavras, você está dando abertura no seu subconsciente para a sefirote. Tá claro isso? Então vamos lá. Nós vamos respirar 3 vezes profundamente para a gente anular toda a influência do nosso sistema reativo que está ligado à nossa coluna vertebral, à nossa medula óssea, ao nosso cérebro reptiliano, toda esta base que dispara o nosso sistema nervoso. Então, quando nós respiramos, nós assumimos o controle e nós vencemos a serpente interna. É isso que nós respiramos. Esta é a beleza da sabedoria divina que nos ensina a respeito da respiração. Então vamos lá. Projetamos um Maguen Davi da cor dourada à nossa frente, que é proteção. Agora nós nos projetamos para dentro deste Maguen Davi, nós somos como uma coluna de luz dentro deste Maguen Davi, onde nós estamos protegidos a todo e qualquer tipo de agressão espiritual e astral. Agora nós projetamos à nossa frente um outro Maguen Davi, também da cor dourada, e vamos chamar as letras deste nome dos 72 nomes de Deus. Chamamos a letra P e a acendemos. Chamamos a letra Vav e a acendemos. Chamamos a letra Yud e a acendemos. As letras acesas simbolizam que você tem plena consciência da Kavaná, da intenção que você tem que colocar sobre este nome de Deus. E você já sabe que a letra P é boca, que a letra Vav são as tuas emoções, que é o condutor, e que a letra Yud é a semente divina, é o mundo de Atzilut, é o mundo da meditação cabalista, é o mundo das letras hebraicas, é o mundo onde você tem a oportunidade de semear no nível da semente. Quais serão os pensamentos e as imagens mentais que o teu subconsciente vai se conectar com a mente divina de Adam Kadmon? E sobre quais níveis de frequências de pensamentos, que espectro de pensamentos, positivos ou negativos, você vai se conectar. Então, este é o mistério de tudo isso. E quando nós invertemos estas letras, começando pela letra Yud, depois a letra Vav, depois a letra P, nós temos aí todo o mecanismo do leão da tribo de Judá, todo o mecanismo da narrativa divina, a narrativa que transforma, que é o ensino da Kabbalah. Primeiro você medita, insere os nomes de Deus que você deseja que deem fruto no seu subconsciente, reescrevendo os paradigmas e as crenças limitantes pela verdade da sabedoria divina. Depois tudo isso produz emoções dentro de você e desejos de você brilhar a luz divina no mundo físico. E da sua boca, que é a letra P, a última letra, vai sair
palavras divinas, palavras elevadas, palavras de luz, uma narrativa que realmente transforma o ser humano, que ensina o ser humano como ele funciona, que tira o ser humano da prisão espiritual de consciência chamada Egito. Então, a intenção que você coloca é o forte desejo de ser liberto do Egito, de aprender e praticar a meditação cabalista, de reescrever os teus paradigmas e as tuas crenças limitantes, substituindo eles pela sabedoria divina. Não confiando mais nos teus pensamentos, não confiando mais nas tuas crenças. E fazendo isso, você vai elevar tremendamente as emoções que vão a partir daí serem criadas dentro de você. Porque a semente, a base delas são os pensamentos. E se você acessou um nível de consciência onde você traz pensamentos elevados à sua mente, as tuas emoções, consequentemente, serão elevadas. Então, as tuas vibrações serão elevadas. E é isso que se comunica com o cosmos, é isso que é enviado, e é isso que volta para você em eventos positivos e coisas positivas na sua vida. E a consequência de tudo isso é que a tua língua, a tua boca, vai falar sobre coisas elevadas. Quando você abrir a boca, luz vai sair da tua boca. E é isso que significa. Abre a tua boca e eu a encherei. Aí pegando o código do que tudo isso significa, pessoal. Então agora nós podemos unir as três chamas em uma só chama central. Essa luz sai pelo bico do Maguen Davi, onde essas letras estão hospedadas. Ela é atraída ao bico do Maguen Davi, onde nós estamos hospedados. Essa luz desce, penetra o nosso crânio e ilumina todo o nosso cérebro. Cérebro direito, cérebro esquerdo e glândula pineal. E essa luz recebe energia elétrica. Essa luz desce agora ao coração, ilumina o coração e recebe energia magnética. E é aqui que você coloca todo o teu desejo, toda a tua intenção de ser livre, todo o teu desejo pela sabedoria divina. Deseje a sabedoria divina como um bebê deseja o leite materno. É agora que você exerce isso. Lembra de Salomão, do rei Salomão, de tudo que você deve desejar. Acima de tudo, deseja a sabedoria, porque a sabedoria vale mais do que a prata, do que o ouro, porque com a sabedoria você adquire as riquezas. O que ele estava falando? De todo este processo da tua vibração emocional. Quando você adquire a sabedoria, você vai semear pensamentos elevados, retorna para você pensamentos elevados, criam emoções elevadas faz subir magnetismo, faz subir vibrações, frequências elevadas, que são a base da construção da tua realidade. E o universo, como espelho, devolve essas energias elevadas que você enviou, criando prosperidade, abundância, riqueza e todo tipo de benefício e de bênçãos na tua vida. É isso que Salomão estava ensinando, meus amigos. Agora essa luz desce ao nosso fígado, ilumina o nosso fígado e ela recebe energia gravitacional, assim como ela recebeu energia magnética do coração. Agora essa luz sobe novamente ao nosso coração, ilumina o coração. Sobe ao cérebro, ilumina o cérebro, coração, 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 cérebro. Expulsamos essa luz pelo nosso crânio, se forma uma enorme nuvem de luz sobre a nossa cabeça dentro do Maguen Davi. E essa luz vai caindo sobre nós como pétalas de luz. Essa luz vai caindo sobre nós em centelhas de luz. E a nossa aura vai assimilando toda esta luz. A nossa aura passa a brilhar
com essa luz branca, azulada, prateada, incandescente. Todo o nosso campo eletromagnético agora é adequado, ajustado, é elevado a esta frequência. E automaticamente, o nosso campo magnético, o nosso campo energético começa a ressoar magneticamente, se conecta, se entrelaça quanticamente com estas consciências divinas no mundo astral, aonde a criação da nossa realidade acontece. E este é o segredo e o mistério de tudo isso. Agora visualize na sua mente o teu cérebro esquerdo assumindo o controle dos pensamentos, fazendo o Tsim, criando um espaço, interrompendo o fluxo dos pensamentos. Visualize você praticando a meditação cabalista constantemente na sua vida. Visualize você com a tua glândula pineal acesa, você inserindo nomes de Deus através desta ponte que liga consciente ao subconsciente, que é a meditação cabalista, você semeando no seu subconsciente os nomes divinos que reescrevem os paradigmas e as crenças limitantes que você tinha. Visualize você no controle da sua vida fazendo este mecanismo. É injetando a semente que você quer injetar no seu subconsciente. E aí é o seu subconsciente que toma as decisões e que te influencia de volta, trazendo os pensamentos elevados, trazendo as estratégias, trazendo a visão, trazendo os projetos, a inspiração das coisas que você deseja na sua vida. É isso que o Ravi Berg do Kabbalah Center dizia. Mente sobre matéria. É disso que ele estava falando, pessoal. Muito bem. Agora nós podemos respirar 3 vezes novamente. E podemos abrir os olhos. Vadai! 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 Muito bem, meus amigos. E aí? Tá flutuando aí? Tá flutuando no poder da luz? Tá flutuando na sabedoria divina? Tá na leveza que isso nos traz? No empoderamento que nós recebemos do Todo-Poderoso, que nos deu este poder para que a gente assuma o controle das nossas vidas, para que a gente assuma o controle do cavalo selvagem, que é a nossa imaginação, assumindo as rédeas daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente semeia para o nosso subconsciente, para o cosmos. Tá pegando o código, meus amigos? Eu tô flutuando novamente. Cada dia que passa, olha, tô até arrepiado hoje de tanto poder. E sabe por que ele fica leve desse jeito? Porque cai todas as Kelipots. Elas não aguentam essa luz. E as Kelipots, elas são representadas em paradigmas, em crenças limitantes, em ideias fixas, em rigidez mental, em rigidez intelectual, em rigidez de ideias. E agora você tem a flexibilidade. Você consegue tatear o tecido do espaço-tempo. Vai pegando o código aí, meu amigo. Isso é maravilhoso.
E se você não está se sentindo assim, é porque existem ainda estruturas pesadas de Kelly Potts dentro de você. E a origem de tudo é o medo, pessoal. Porque no final das contas, lá no final do dia, lá na raiz de tudo que existe, só existem duas emoções. De um lado, o amor, do outro, o medo. Do amor, ele é a raiz que procedem todos os sentimentos elevados. Do outro lado, o medo, ele é a raiz que procedem todos os sentimentos negativos. Por isso que você precisa eliminar e tratar isso na sua vida. Você precisa eliminar de uma vez por todas o medo da sua vida. E existem 10 nomes de Deus que você meditar eles todo dia de manhã, visualizar eles na sequência correta, com a kavaná correta, desejando aquilo ali e colocando uma forte e firme intenção de você eliminar o medo da sua vida, você vai conseguir lograr isso. E é por isso que lá, no ano passado, eu fiz este e-book. São os 10 nomes de Deus para você eliminar o medo da sua vida. E tem inclusive um shiur de 80 a 90 minutos explicando o passo a passo como tudo isso funciona. E tem a meditação cabalista com os 10 nomes de Deus. Eu não me lembro para que mês que foi feito. Agora, o que é que muda ali? Ali muda a permutação do tetagrama, muda as letras do mês, quando você muda de mês. E todas essas permutações, tudo isso está neste e-book, os 10 nomes de Deus, para você eliminar o medo da sua vida. E é de suma importância que você acesse este conhecimento e que você aplique este conhecimento na sua vida, para você erradicar de uma vez por todas o medo da sua vida. E é de suma importância que assim que terminar os 12 dias diários, a gente tem logo na sequência, no dia 14 de Nissan, que vai ser o dia 1º de abril, nós temos a celebração de Pêssar. E você já sabe o que é Pêssar. É a libertação do Egito. E ali existe uma janela cósmica de 2 horas que acontece das 10 da noite até a meia-noite do dia 1º de abril, que é o dia 14 de Nissan, neste ano de 2026. Então tem este book que te ensina o passo a passo de tudo que você vai fazer, os vinhos que você vai tomar, a matzá que você vai comer, a sequência como você faz isso, o nome de Deus que você medita, a kavaná que você coloca, tudo ali no passo a passo, você só vai seguir o que está descrito ali para você fazer a tua conexão de Pêssar, para que você se empodere e receba estas energias espirituais que vão corroborar tudo que você vem praticando aqui nos 12 dias de Pêssar, nessa preparação, que são os 12 dias diários, e aí você vai ser liberto do Egito, você vai ser empoderado de uma vez por todas para você assumir o controle da sua vida, para que a tua consciência domine sobre o seu ego, domine sobre os teus pensamentos, domine sobre as tuas emoções, domine sobre a sua fala. Tá claro isso, pessoal? Por isso é de suma importância. Não faça ouvido de mercador, porque se você realmente deseja ser livre, você precisa aproveitar as janelas cósmicas e baixar para a sua vida a porção de energia para este próximo ano. Todo ano ela se renova, é por isso que nós temos que fazer isso todos os anos. Tá claro isso para você? E eu já disse para vocês, eu estou dando esses e-books de graça para vocês. E ainda quero levar o seu nome juntamente comigo para colocar na lista dos nomes que nós vamos estar meditando lá na Espanha, juntamente com o Albert Goslan. Porque este ano eu tenho o privilégio de poder celebrar o Seder de Pêssar debaixo da liderança do Albert Goslan. Tá claro isso, pessoal? Então é isso que você tem que fazer para você ter o teu nome na lista e você ter acesso a esses 2 e-books. Você vai demonstrar gratidão ao Todo-Poderoso. E como que você demonstra gratidão? Quando você investe o seu dinheiro para levar a luz divina para outras pessoas. E quando você traz o seu dinheiro aqui para o Kabbalah Emet, ele é transformado em tráfego pago e os vídeos, os anúncios do Google, os anúncios do YouTube vão mostrar os vídeos para mais pessoas que vão ter acesso à sabedoria divina. É para lá que vai o dinheiro que você envia aqui para o Kabbalah Emet.
E para esta oportunidade que você tem diante de você, você vai ofertar, você vai doar para o Kabbalah Emet apenas R$ 300 e você vai receber os 2 e-books e o teu nome estará na lista. Ok? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um Pix, se você desejar realmente fazer parte disso. O Pix de R$ 300, você vai enviar o comprovante para este e-mail, razielbenavrahana@gmail.com, e você vai enviar também o teu primeiro nome e o primeiro nome da sua mãe. E a minha equipe vai enviar de volta para você os 2 e-books e vai colocar o teu nome na lista de nomes que nós vamos levar para a Espanha para fazermos a meditação no Seder de Pêssar, colocando o teu nome juntamente com as meditações que nós vamos realizar lá. Tá claro isso, pessoal? Então é isso que você precisa decidir. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você precisa tomar uma postura. Em qual narrativa você quer se encaixar? Existem inúmeras narrativas religiosas. Existe a narrativa do governo. Existe a narrativa da nova ordem mundial. Qual narrativa você vai se submeter? É você que escolhe. Qual é o problema das pessoas? A consciência delas é tão baixa que elas não conseguem nem enxergar as narrativas. Elas não conseguem nem fazer distinção entre uma narrativa e outra. Elas não conseguem interpretar ou identificar quais são os mecanismos dessa narrativa, quais são os efeitos dessas narrativas e qual é o conteúdo nessa narrativa que tem um objetivo próprio. E o objetivo próprio de todas essas narrativas, que não são a narrativa divina da Kabbalah, é um só: é causar terror e medo nas pessoas, para que as pessoas fiquem presas nesse estado de consciência chamado Egito. É o tal do pão e circo para as massas, para que as pessoas continuem vibrando em energias baixas, em baixas emoções, e elas continuem sendo alimento espiritual para esta classe de seres desencarnados que, infelizmente, pactuaram com seres humanos que não têm escrúpulos, que só pensam no seu próprio ego e que implementam narrativas ao longo da história e sustentam essas narrativas para manter a população escravizada e debaixo do medo, enquanto eles acumulam as riquezas do mundo, enquanto eles têm tudo do bom e do melhor. Infelizmente é assim que funciona na atualidade o nosso mundo. Agora, quando que isso vai mudar? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Isso vai mudar a partir do momento que você acende a tua lâmpada interna e que você ajuda a acender a lâmpada do teu vizinho, do teu próximo. E quando eu digo teu vizinho, teu próximo, não importa a limitação de espaço físico, não é literalmente isso. Quando você faz ações, quando você faz tzedakah, quando você compartilha os vídeos do canal, que isso faz com que chegue a sabedoria divina a mais pessoas e ilumine mais uma pessoa, você está aumentando o quórum mínimo de pessoas necessárias para que Mashiach se manifeste para libertar toda a humanidade deste estado de consciência. Lembra? Deus não faz nada de graça para ninguém. Quando eu falo que não faz nada de graça, é que não existe nada de graça no universo. Tudo é troca de energia. Tudo é lei de causa e efeito. E lembra que eu já falei para vocês que Deus vai cobrar o dízimo da humanidade? O que ele cobrar o dízimo da humanidade? Nós precisamos que 10% da humanidade conheça a Kabbalah, que 10% da humanidade receba a sabedoria divina, que 10% da humanidade pratique as meditações cabalistas. Nós precisamos que 10% da humanidade assumam o controle da sua própria vida, porque elas são a base ou o dízimo que Deus quer cobrar da humanidade para que Mashiach se manifeste, para que a consciência de Mashiach se manifeste na sua plenitude. Toda vez que você acende e que você ajuda a acender uma outra pessoa, é a consciência messiânica, é a consciência de Mashiach que acendeu dentro de você, que acendeu o teu Mashiach interior. Agora,
Quando nós tivermos 10% da humanidade acesas, lembra, uma só vela, ela elimina toda a escuridão de um quarto escuro. Agora você imagina 10% da humanidade acesas na Kabbalah, a luz que isso irradia, ela elimina todas as trevas e a escuridão do mundo físico. Entenda isso. E aí o que acontece? Todas as pessoas vão ter acesso à sabedoria divina. Lembra que daquela profecia que está escrito que no fim dos tempos as pessoas pegariam no tzitzit de um judeu e diriam: iremos contigo, porque temos ouvido que Deus está contigo, a verdade está com vocês. Do que essa profecia está falando? De todo este movimento que a internet nos proporcionou para que a Kabbalah seja ensinada para as massas. Mas qual é o problema disso? Você acha que o YouTube ele tem interesse de ripar os vídeos de Kabbalah e de mostrar isso para todas as pessoas? Acha que eles têm algum interesse nisso? Você acha que no orgânico isso vai decolar? Não, pessoal, não vai decolar. Por isso que é necessário a sua tzedakah, é necessário dinheiro. E muito dinheiro que a gente tem que dar para o YouTube para que ele faça com que os vídeos sejam mostrados para outras pessoas. Não se iluda, entenda como o sistema funciona. Mas para mim está tudo bem, porque eu tenho para comigo uma forma de administrar tudo que o Eterno coloca nas minhas mãos em termos financeiros. Tem uma proporção para tudo que eu faço. Primeira coisa, o dinheiro é para quê? Qual que é a prioridade total? A prioridade total é investir o dinheiro na divulgação da sabedoria divina. Depois, o que a gente faz? As despesas necessárias para a gente sobreviver. Depois a gente tem a premiação. O que é a premiação? Você também tem que usar parte do seu dinheiro aplicando em você mesmo, fazendo aquilo que você gosta, porque Deus quer que nós sejamos felizes. E se Ele colocou isso nas tuas mãos, Ele também quer que você utilize o dinheiro com você. E por último, o dinheiro serve para você aumentar e aumentar e aumentar cada vez mais a divulgação da Kabbalah, pessoal. Presta atenção para onde o mundo está caminhando. Você está vendo o que a nova ordem mundial está impondo aí, narrativas que muita gente não está percebendo. Eles querem tornar pública a propriedade privada, eles querem expandir o tamanho do Estado, eles querem uma renda universal para todas as pessoas, eles querem controlar totalmente as tuas finanças, eles querem domínio absoluto da população mundial. Então eu te pergunto, para que você fica correndo atrás do vento? Para que você corre atrás de acumular riquezas, sendo que tudo isso vai ser confiscado? Onde todas as liberdades estão sendo tolhidas e tudo é concentrado na mão de poucos que se escondem atrás de um governo tirano. Então entenda, só tem uma forma de impedir que isto aconteça, só tem uma forma de nós sairmos desse sistema de escravidão. E isto é a manifestação do Mashiach interior em 10% das pessoas do planeta, que vai proporcionar a vinda do Mashiach, que aí sim, a luz que ele vai irradiar juntamente com esses 10% junto com ele, vai eliminar todas as trevas da humanidade. Aí todos esses sistemas cairão. Então, você precisa focar naquilo que é importante. Porque as narrativas que estão aí do terror e do medo fazem você se concentrar e te colocam no modo de sobrevivência. E no modo de sobrevivência, você não consegue expandir a tua consciência. Você não consegue pensar direito. E é isso que significa para as massas pão e circo. Mantenham elas no modo sobrevivência o tempo todo. Sufoque eles com trabalho, sufoque eles com preços altos, sufoque eles com escassez e sufoquem eles com entretenimento, pão e circo, para que eles não tenham tempo, para que eles não tenham disposição de elevarem a sua consciência. Eles se esgotam fisicamente trabalhando para conseguir carregar baldes de água na sua vida, pagar os boletos para sobreviverem.
e o tempo que eles têm sobrando deles circo, muito entretenimento, para que eles não pensem, para que eles não raciocinem, para que eles não vejam as narrativas, para que eles não entendam, para que eles não compreendam, para que eles continuem escravizados por uma elite que detém o conhecimento de como a mente humana funciona, que se associaram a esses seres espirituais malignos que sugam a energia das pessoas para o seu próprio benefício. Quando você entende como que o mundo funciona, para onde a gente está caminhando, a pergunta é: o que você quer da sua vida? Você quer acumular riqueza para você comprar uma Ferrari? Você tem um apartamento na praia? Para você fazer viagens internacionais? Verdade que é isso que ilude você? Tudo isso é bom, pessoal, mas acontece que cada vez mais isso está sendo reduzido das pessoas. O mundo está caminhando para ter 2 ou 3 blocos territoriais autossuficientes. E a única forma da gente se livrar disso, pessoal, é 10% da humanidade despertando uma Mashiach interior que vai trazer um Mashiach verdadeiro. Então, espero que tenha caído a tua ficha e você entenda o que é que você tem que fazer com o seu dinheiro. Então pare de gastar em futilidades, invista o dinheiro em você, invista em livros de Kabbalah, invista em cursos de Kabbalah, invista em adquirir o conhecimento. Lembra de Salomão? De tudo que você tem que adquirir, adquire a sabedoria divina. Invista em você o teu dinheiro. Investir em você o teu dinheiro não é comprando bens, não é comprando carros, não é comprando imóveis. É investindo no teu crescimento espiritual. E quando você doa o seu dinheiro para ajudar no investimento espiritual de outras pessoas, você ganha mérito espiritual, e esta é a verdadeira riqueza. Espero que você esteja compreendendo tudo isso que eu estou falando para você. Está claro, pessoal? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês no dia de hoje, e eu te vejo amanhã, então, no 6º dia dos 12 dias de Hades. Shalom a todos! Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato Baruch atah Adonai Noten HaTorah